O anime começa de um jeito finistro, com um demônio assustador devorando o crânio de uma senhora. Nisso, uma garotinha aparece e acha que aquilo é apenas um fantasma, sem fazer ideia de que essa cena mudaria sua vida para sempre. No mesmo dia, a ambulância chega ao local e os paramédicos encontram a menina desmaiada em um buraco, mas por sorte ela ainda está viva e é resgatada na hora. 8 anos se passam, essa garota cresce, entra no ensino médio e descobrimos que o nome dela é Nanoka. Ela mora com o avô e enquanto desce as escadas correndo, avisa que está muito atrasada para a escola. O avô, super tranquilo, nem lembrava que hoje era o primeiro dia de aula. Antes de sair, Nanoka faz uma oração para os pais falecidos e de repente a governanta Zoma aparece atrás dela feito uma assombração. Ela traz um copo de suco de vegetais caprichado e avisa que a garota tem que beber aquilo antes de ir. Nanoka tenta escapar, mas a Zoma vira um verdadeiro monstro e diz que ela não vai sair dali sem secar o copo. Sem ter para onde correr, Nanoka vira o copo de uma vez só e diz que foi a pior coisa que já bebeu na vida, com gosto de terra e um toque de limão, saindo correndo para não se atrasar. Assim que chega na escola, ela vai direto para a aula de educação física e participa de uma corrida, mas para assim que ouve o apito. A professora avisa que ela cobriu uma distância muito curta em 17 segundos, ou seja, ela é lenta demais, e a turma toda acha que ela é péssima nos esportes. Nisso, vemos a colega Haruka falando sobre um assunto estranho na sala. Um fantasma apareceu na área do shopping abandonado, e toda vez que ela chega perto daquela rua, escuta vozes estranhas. Ela lembra a todos que um acidente aconteceu lá há 8 anos. Yui e Hitomi chamam a Haruka de canto e pedem para ela falar baixo, já que foi a família da Nanoka que morreu naquele acidente. Haruka, meio sem noção, vai pedir desculpas, mas a Nanoka finge que já esqueceu isso faz tempo. A verdade é que na época, ela estava no carro com os pais passando pela rua do antigo mercado quando o carro foi engolido pela terra e todos ficaram presos lá embaixo até a morte. Até hoje, ninguém entende como a Nanoka saiu daquele acidente sem um arranhão. Quando a ambulância chegou, ela estava do lado de fora do carro, com o rosto coberto de sangue e desmaiada. Depois da escola, Nanoka volta para a mesma rua e percebe que o asfalto está novinho, como se nada tivesse acontecido. As amigas chegam logo atrás ainda falando sobre os fantasmas e estranham ver a Nanoka ali. Ela disfarça e diz que só passa por ali porque é um atalho. De repente, pela primeira vez, Nanoka escuta a voz de alguém vindo da rua antiga, mas ninguém mais ouve nada. Ela decide entrar para conferir com os próprios olhos. Depois de alguns passos, o lugar inteiro muda e ela é transportada literalmente para outro mundo. É a mesma rua, mas em uma época muito antiga, e aparecem fantasmas de pessoas que viviam ali. Nanoka estranha as roupas antigas e não processa como o corpo daquelas pessoas é transparente. Ela percebe que são fantasmas e decide voltar pelo mesmo caminho, mas de repente, uma garota chama por ela de longe. A garota confirma que a Nanoka é humana mesmo, e a Nanoka nota que ela está machucada, com uma agulha espetada nas costas. Do nada, a cor do rosto da garota muda, ela se transforma e um inseto louva-a-Deus gigante sai de dentro dela. O bicho parte para cima para atacá-la e Nanoka foge desesperada, sem entender de onde aquilo saiu. É nessa hora que aparece um jovem chamado Mao, junto com seu ajudante, Otoya. Nanoka percebe que o Mao não é transparente e grita pedindo para ela salvá-la, mas o Mao fica parado no lugar, esperando que ela se vire sozinha. O louva-a-Deus ataca com as garras. Mao se move em uma velocidade assustadora, mas a Nanoka acaba se machucando. Assim que o sangue dela toca o monstro, ele começa a ser destruído. A criatura tenta fugir, mas o Mao puxa sua espada lendária e fatia o inseto de todos os lados. Otoya vai até um pedaço da carcaça, cava um pouco e tira um louva-a-Deus pequeno de lá de dentro, que era o verdadeiro causador da confusão, jogando o bicho na cara da Nanoka. Nanoka fica irritada porque o Mao se recusou a ajudar, mas ele responde que achou que ela era forte por causa do sangue, já que o bicho desmoronou assim que tocou nela. Mao começa a suspeitar que a garota é um monstro. Nanoka fica ofendida, levanta e vai embora na mesma hora. Mao vai atrás, cismado de descobrir a história dela. De repente, Mao vê a garota sumir da frente dele e percebe que ela conseguiu atravessar a barreira. Nanoka volta para a cidade e encontra as amigas paradas, ainda conversando. Haruka diz que ela tá péssima, como se um carro tivesse passado por cima, com a roupa toda suja de lama. Nanoka percebe que tudo foi real, volta para casa, toma um banho e começa a achar que foi alucinação, porque quando olha pro próprio braço, ele tá intacto. No dia seguinte, o avô percebe que ela sarou de repente e que todos os machucados sumiram. Nanoka inventa uma desculpa para não preocupá-lo. Logo depois, a Zoma aparece de novo com o suco mortal e Nanoka acaba tomando só para conferir
conseguir sair de casa. Enquanto isso, Mal ainda tá no portão da rua antiga, tentando entender como ela saiu dali. Otoya comenta que a garota atravessou a barreira, e Mal explica que usou um remédio especial do deserto para curar feridas rapidamente, além de ervas para limpar o veneno, revelando que o poder da Nanoka tá selado por algo desconhecido. Do outro lado, Nanoka sai correndo porque tá atrasada pra escola. Yui passa por ela de bicicleta e já se despede, mas Nanoka decide aumentar a velocidade. De repente, ela se vê voando como um foguete e não entende o que tá acontecendo com o próprio corpo. Ela dá de cara com um carro e o motorista acha que atropelou, mas Nanoka pula rápido, voa por cima do prédio e o dono do carro desce apavorado, achando que ela tá debaixo do veículo. Yui vê tudo de longe e diz que é impossível aquela ser a Nanoka que elas conhecem. Nanoka mal consegue respirar, sem entender como seu corpo mudou desse jeito, e volta pra casa de tanta exaustão. Ela senta na cama, pensa em tudo o que rolou e sabe que tudo isso começou desde que entrou na rua antiga, sentindo que o Mal é o único com as respostas. Ela sai do quarto e vê o avô preparando o suco com a Zoma, mas Zoma avisa que a dose agora é mais concentrada. Nanoka não aguenta mais, foge de casa e volta pro portão da rua velha. Assim que entra, o cenário muda e ela volta pra Rua dos Fantasmas. Otoya a vê e corre na direção dela. Ela pergunta do Mal e Otoya avisa que ele tá investigando a cidade, porque todos notaram que algo estranho tá acontecendo ali, com os corpos das pessoas ficando transparentes, como fantasmas. Mal chega em uma casa grande na cidade e acredita que a pessoa que ele procura tá escondida ali. De repente, um policial gigante aparece atrás dele e percebe que Mal não é da cidade. Mal questiona se aquele é o tamanho de um policial normal e decide desmascarar o cara, jogando um papel com um feitiço no rosto dele. Quando o papel é tirado, revela pelos grossos e o policial se transforma em um rato mutante enorme. Mal entende que ele é o monstro que vai ajudá-lo. Quando o rato tenta atacar, Mal crava a espada nele e avisa que o feitiço tá ligado aos pelos do corpo dele, ou seja, se aprofundar mais a espada, a dor será multiplicada. Ele exige que o rato conte quem construiu a cidade e colocou a barreira espiritual. O rato jura que não sabe de nada, que vive ali há muito tempo se alimentando de almas. Nanoka chega com Otoya e vê o Mal torturando o monstro. Otoya explica que Mal é um exorcista e médico e que o trabalho principal dele é caçar monstros e fantasmas. Mal pergunta ao rato se ele conhece Yuki, o demônio gato. O rato realmente não sabe, então Mal guarda a espada para ir embora. O rato decide atacar pelas costas e o morde, mas assim que o sangue de Mal toca nele, o rato grita de dor e o sangue derrete todo o corpo dele até sobrar só o esqueleto. Otoya reclama: "Poxa vida, vê se toma cuidado, vou ter que lavar e costurar suas roupas rasgadas todo dia agora." Quando voltam, Nanoka pede pro Mal usar o remédio nela, mas ele diz que não precisa e se cura na mesma hora, avisando que qualquer um que tocar no sangue dele vai morrer. Nanoka fica brava, diz que não é um monstro e acha que o Mal é um gênio, mas Otoya lembra que ele é um exorcista. Mal explica que aquilo não é magia, é uma maldição e que o demônio gato Yuki foi quem o amaldiçoou. Otoya explica que Yuki é um demônio criado pela magia dos insetos, um ritual sombrio, onde colocam insetos venenosos e cobras num barril para se matarem. Depois usam o sangue e os restos para feitiços. O último bicho que sobrevive é usado para criar maldições ou venenos letais. O demônio Yuki nasceu assim, foi colocado com vários outros gatos até matar todos, virando o sobrevivente amaldiçoado. Nanoka toma um susto quando vê as costas do Mal, uma ferida enorme, cheia de marcas de garras e ainda sangrando. Mal conta que essa marca surgiu depois da maldição do Yuki. Ele lembra que a Nanoka voltou para dizer algo importante e ela pede uma explicação para o que aconteceu com ela. Nanoka finalmente recorda que viu um monstro escuro que ficou parado e depois se aproximou dela no dia do acidente. Mal escuta a descrição e diz que é só mais um entre milhares de monstros parecidos. Otoya chega em uma carruagem e eles se despedem. Mal não acredita que ela seja humana e Otoya pergunta qual é a espécie da Nanoka. De repente, os dois tomam um susto quando a Nanoka aparece correndo atrás deles em uma velocidade surreal, gritando para eles esperarem. Eles chegam em outra cidade e a Nanoka reclama por terem deixado ela sozinha em um lugar estranho. Ela repara que as pessoas ali parecem normais, não são transparentes. Ela vê um jornaleiro, a cidade parece antiga, como se tivessem voltado no tempo. Mal lê no jornal que uma série de crimes voltou a acontecer. Corpos decapitados estão aparecendo e já são 5 vítimas. Nanoka fica em choque ao ouvir isso. Pega o jornal para ler e repara na data lá em cima. Eles estão no ano de 1923 e Mal entram em um restaurante muito antigo e uma mulher chamada Tenko recebe o Dr. Mal. Nessa época, Mal é conhecido como médico e curandeiro espiritual. Tenko repara que a roupa da Nanoka é muito curta, estranhando uma garota daquela época vestir uma saia assim, e acha que trabalha no circo. Mal diz: "Deixa pra lá, é só uma garota doida." Nanoka retruca: "Quem você tá chamando de doida? Você é o último que pode falar isso."
Tenko volta acompanhada de uma garotinha chamada Sayo, que trabalha como criada na mansão de um visconde e conta para o Dr. Mal sobre os assassinatos das cabeças cortadas. Sayo conta que o patrão dela está muito doente, cheio de feridas grandes no rosto, e proibiu a entrada de médicos e criados, só a esposa pode chegar perto. Ele começou a sair no meio da noite com o rosto coberto, voltando sempre depois que todos dormiam. Uma noite ela o viu voltando com uma bolsa na mão que estava pingando sangue. Otoya deduz que o patrão é o assassino e usa a bolsa para esconder as cabeças. Tenko pergunta a Mal se isso tem a ver com o demônio Yuki e Mal decide investigar pessoalmente. Ele lembra do dia em que foi atacado com flechas nas costas, quase morrendo, e o demônio Yuki apareceu exigindo o corpo dele para salvá-lo. Mal recusou, foi atacado e amaldiçoado para sempre. Ele lembra que conseguiu levantar, ferido, pegou a espada e cortou a cabeça do gato, que voou longe para escapar. Mal explica que o Yuki pode usar humanos como receptáculos, possuindo o corpo deles. Eles chegam à mansão à noite. Sayo avisa que vai deixar a porta dos fundos aberta para eles entrarem sem serem vistos. Sayo leva os curativos e remédios para o quarto do patrão, e a esposa pede que ela deixe as coisas ali. De repente, o visconde chama por ela, levanta e diz que ela está com um cheiro estranho. Mal sente uma aura de monstro na mansão e corre para salvar a Sayo. O visconde puxa a espada para matá-la, achando que ela espalhou os segredos da casa. A esposa tenta impedir, mas ele a ameaça também. Sayo grita quando ele se aproxima, mas o Mal pula a janela, invade o quarto e diz na cara do visconde que ele é o assassino. Lá embaixo, Nanoka dá um salto e vai parar lá em cima, sem acreditar que voou tão alto de novo. Mal espera o visconde confessar que cortou as cabeças dos jovens para roubar a pele do rosto deles. O visconde percebe que foi descoberto, joga Sayo em cima do Mal e voa pela janela. Mal fica frente a frente com o visconde no telhado e pergunta se ele é o demônio Yuki. Ele ignora e ataca. Mal percebe que ele não é o Yuki, pois a aura é diferente. Ele corta a atadura do rosto do cara e se assusta ao ver fios saindo da cabeça dele, além de um monte de aranhas pretas saindo do corpo. Ele entende que o cara já era um cadáver e que os fios vêm do quarto da Sayo, significando que o monstro real ainda está lá dentro. Ele vê a Nanoka desmaiada no meio de um monte de teias e toma um susto ao ver que a esposa do visconde virou uma aranha gigante. A mulher-aranha diz a Nanoka que as teias não podem ser cortadas e comenta que o exorcista que anda com eles é muito bonito, querendo comer a cabeça dele. A esposa é a verdadeira assassina, joga mais teias para sufocar a Nanoka e diz que seu prato favorito são cabeças de jovens. Nanoka fica furiosa e sua força interior desperta novamente. Do lado de fora, Mal corta as teias, entra no quarto e vê a Nanoka pendurada pelo pescoço, ficando roxa. Mal percebe que as teias são muito grossas e mal consegue bloqueá-las. Nanoka tenta usar a força para romper os fios, mas falha. A aranha saca uma espingarda, atira no ombro do Mal e ri do fato de um exorcista estar ajudando um monstro. A aranha ataca o Mal para pegar a cabeça dele, prende ele por todos os lados, derruba a espada dele e avisa que os fios não podem ser cortados por armas normais. Otoya repara que o Mal não está lutando, e isso é porque Mal está apenas esperando ela morder o pescoço dele para matá-la com o sangue envenenado. Mas quando ela chega perto, é puxada para trás. Para surpresa de todos, Nanoka ainda está viva. Ela se transformou de novo e o sangue do pescoço dela derreteu os fios. Mal decide se cortar para destruir as teias com o próprio sangue. A aranha corre atrás da Nanoka, joga a teia no Mal e prende a Nanoka de novo. Nanoka vê a espada do Mal perto dela e estica o braço para pegá-la. A aranha avisa ao Mal que o sangue dele vai acabar antes de destruir tudo. Nanoka finalmente alcança a espada e com toda a sua força atinge a Mulher-Aranha, cortando o monstro em 20 pedaços e matando na hora. Do corpo sai uma aranhazinha. Mal não acredita que ela conseguiu usar a espada. Ele acha muito estranho, pois a espada só responde a ele e a pessoas com a mesma energia. Ele percebe que Nanoka tem a mesma energia e fica chocado, porque a espada tem a maldição do demônio Yuki e qualquer pessoa que encosta nela explode por dentro e sangra até morrer. A espada das 7 estrelas estava com o Mal quando ele lutou contra o gato. O sangue espirrou nos dois, e ambos foram amaldiçoados. Se Nanoka segurou a espada, matou a aranha e saiu ilesa, significa que ela também carrega a maldição do demônio gato. Otoya interrompe. Sei que o papo de maldição tá ótimo, mas alguém pode me tirar daqui? Nanoka toma um susto porque o Otoya foi literalmente partido ao meio. Ele explica que foi atingido pela energia da espada.
Mal diz: relaxa, parceiro, não vou deixar ela tocar na minha espada nunca mais. Otoya responde: manda ela embora pra gente ter paz. Nanoka não consegue processar tudo isso e desmaia de novo. A criada sai e o acorda, e Mao pede para ela chamar a polícia assim que eles saírem, mandando ela dizer que desmaiou e não viu nada. Eles voltam para a rua do mercado antigo, e Mao mostra o boneco onde a alma do Otoya fica, coloca um feitiço e faz o Otoya engolir, transferindo o dano para o feitiço. Otoya se sente novo em folha. Mao revela que libertou a alma dele e aprendeu no boneco, ou seja, Otoya é um espírito. Mao não acredita que o Yuki também amaldiçoou a Nanoka, o que prova que eles se encontraram no passado e que o monstro que ela viu criança era o demônio gato. Nanoka percebe que não estava ferida no acidente e o sangue era de outra pessoa. Ela menciona um incêndio na época. Otoya diz que o demônio gato tem ligação com a cidade. O problema é a barreira espiritual que só ela consegue atravessar. Ela decide voltar para investigar e Mao entrega um saquinho de pó mágico para ela beber quando estiver em perigo. Quando Nanoka atravessa de volta, já está escuro, e ao chegar em casa descobre que ficou uma semana inteira fora, mesmo tendo passado só um dia no outro mundo. O avô desmaiou de preocupação. Nanoka pede 1000 desculpas e o avô a perdoa. No dia seguinte, na escola, as amigas acham que ela passou a semana no hospital e ela confirma a história. Nanoka pesquisa sobre o acidente de 2011, mas as notícias só falam que ela sobreviveu por milagre. Hitumi a vê no celular, e as meninas chamam um garoto da sala chamado Shira para ajudar. Eles vão conversar num restaurante, e Shira diz que o desabamento da rua não foi normal. Ninguém sabe o motivo, e a foto mostra que uma força imensa destruiu tudo. Shira conta que leu num artigo que as luvas de um bombeiro derreteram ao tocar no sangue do rosto dela. Nanoka tem certeza de que era o sangue do Yuki. Shira conta que as janelas do carro estavam fechadas, e ninguém entende como ela foi parar do lado de fora. Nanoka lembra de uma força gigante a puxando para fora. Ela agradece o Shira e pergunta por que ele pesquisou tanto. Shira fica sem graça, diz que foi para ajudar e elogia a força dela. No dia seguinte, Hitomi e Yui dizem que o Shira só fez isso porque está completamente apaixonada por ela. Do outro lado, Mao está atendendo uma fila de pacientes monstros. Otoya conta que eles alugaram um espaço e agora é a clínica do Mao. Depois do trabalho, eles tomam um chá verde com hortelã. Mao pergunta o que a Nanoka fez nos últimos 10 dias, e ela fica confusa, já que só passaram 2 dias no mundo dela. Mao lembra que a Nanoka disse ter visto a cidade pegar fogo quando era criança, mas ninguém no mundo antigo sabe desse incêndio. No mundo de 1923, vemos uma vidente chamada Shoko. Um homem invade o lugar procurando a esposa, chama Shoko de charlatã e desafia a vidente a matá-lo se ela tiver poder mesmo. Shoko diz que ele vai morrer em 3 dias. Mao escuta essa história da garçonete Tenko no restaurante. Ela conta que o homem morreu mesmo, de ataque cardíaco em 3 dias, mesmo sendo super saudável. Mao não cai nessa e quer investigar. Mao suspeita que a Shoko encontrou o demônio Yuki, já que o gato tem poderes parecidos. Ele lembra do dia em que achou o mestre morto no templo, e o Yuki roubando pergaminhos secretos que só o mestre e o aluno podiam acessar. O gato engoliu o pergaminho e absorveu todo o conhecimento de exorcismo na hora. Nanoka pergunta quando isso aconteceu, e Mao revela que esse roubo foi o primeiro encontro deles, ou seja, ele vive há 90 anos com a maldição. Nanoka solta: caramba, você nem é humano, e entende que também pode viver para sempre. Mao pede para Nanoka se disfarçar e ir lá, já que ele levantaria suspeitas. Nanoka veste roupas chiques da época e vai ao culto da Shoko. A vidente convenceu várias garotas ricas de que o fim do mundo está chegando. O ajudante Sujin vende pedras de proteção. Uma mãe traz a filha doente. A Shoko a abraça, o lugar brilha e Nanoka sente cheiro de gás prendendo a respiração. A menina acorda e todos acham que foi um milagre, mas Nanoka percebe que é tudo teatro. Mao vai até a casa do homem que morreu e Otoya cava ao chão achando um boneco de madeira amaldiçoado com o nome do cara, provando que foi um assassinato encomendado. No culto, Nanoka conversa com uma garota que está tremendo de frio. É Yoruko, a filha do homem que morreu. Sujin aparece e leva a garota. Nanoka não entende para onde, mas percebe que o lugar é muito perigoso. Esse foi o final do episódio. Se você chegou até aqui, comenta a parte 4. Eu vou dar um coração em todo mundo que comentar, para eu saber quem é a elite que acompanha o canal. Se inscreve e ativa o sininho, porque o que vem aí vai explodir sua cabeça. E ó, não sai daqui sem ver esse vídeo que tá aparecendo agora na tela. A treta lá consegue ser ainda pior que essa que você acabou de ver. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima.